irmãos, vamos continuar no nosso trajeto pelo Êxodo, pela peregrinação. Naturalmente, que não abordaremos os 40 anos, né? Porque não seria possível. Mas estamos selecionando alguns momentos muito importantes na vida do povo de Israel. E eu quero convidar você a abrir a palavra no livro de Êxodo, no capítulo 17. No domingo passado, nós lemos e meditamos no capítulo 16. Hoje, eu quero meditar com você no capítulo 17, versículos de 1 a 7. O tema de nossa mensagem será: o Senhor está ou não está entre nós? Eu vou repetir. O Senhor está ou não está entre nós? Vamos ler a palavra de Deus. Espero que você possa abrir a sua Bíblia ou acessá-la no seu smartphone, no livro de Êxodo, no capítulo 17. Nós sempre usamos a NVI, mas você pode ter qualquer outra versão, que o texto é exatamente o mesmo, com algumas traduções diferentes no que diz a modernidade da linguagem, mas exatamente com o mesmo significado e com o mesmo conteúdo da palavra de Deus. Diz assim a palavra: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Esta é a grande pergunta que nós tentaremos responder. O Senhor está entre nós ou não? Essa foi a pergunta feita pelo povo de Israel em mais um momento de crise, de necessidade. Está o Senhor entre nós ou não? Se você tem nos acompanhado dominicalmente, nós estamos caminhando com o povo de Israel desde a saída do Egito, e todas as vezes que um obstáculo aparecia diante do povo, o povo reclamava, o povo duvidava, o povo se voltava contra o seu líder Moisés, o povo reclamava de Deus e desejava retornar à escravidão do Egito. Muitas foram, já tinham sido as experiências: a abertura do Mar Vermelho, as águas amargas de Mara se tornarem água doce, a fonte, as 12 fontes de água e 70 palmeiras de Refidim. Todas as experiências, Deus provando que Ele estava no meio do povo, que Ele estava com o povo. Mas no obstáculo seguinte, quando mais uma vez o povo começa a caminhar e para em Refidim, ali o povo não encontra água para beber e mais uma vez começa a queixar-se.
com Moisés: dê-nos água para beber. Nós estamos com sede, há uma crise na nossa comunidade, nós não temos água a oferecer aos nossos filhos, nós não temos água a oferecer ao nosso rebanho, e nós estamos aqui no deserto para perecer. Moisés, como líder, se vê naturalmente acuado, e ele vai ao Senhor, e ele busca pela resposta de Deus. O diálogo entre Moisés e o povo é natural. Por que vocês reclamam comigo? Por que vocês vêm a mim? Vocês não estão reclamando de mim, vocês estão reclamando de Deus. Vocês não estão me colocando à prova, eu sou apenas um homem falho. Vocês estão colocando Deus à prova. O mesmo Deus que já tem nos dado prova de sua presença em nosso meio. Então Deus fala a Moisés: vá à frente, leve com você algumas autoridades, tenha na mão a vara, a mesma com a qual você feriu o rio Nilo, e vá adiante, e eu estarei no alto da rocha do Monte Horebe. E Deus diz a Moisés: bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. A história vai nos dizer então que Moisés fez isso. Ele obedece a Deus mais uma vez, e quando ele bate na rocha, quando ele toca na rocha, diante das autoridades, a palavra diz que o povo teve água para beber. E o grande questionamento do povo, a grande reclamação que o povo fazia era: o Senhor está entre nós ou não? Eu olho a palavra de Deus, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, e vejo tantas outras experiências da presença de Deus. Por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 3, quando Jacó está para sair da presença de Labão, e ele tem muita dúvida se Labão iria persegui-lo, ou se ele iria também ser recebido pelo seu irmão Esaú. Assim diz a palavra: o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, eu estarei com você. E aí Jacó poderia dizer à sua família, ou perguntar: o Senhor está ou não está entre nós? A resposta seria: sim, o Senhor está entre nós. Se nós formos ao maravilhoso livro de Josué, o homem que iria substituir Moisés, Deus fala a Josué: não foi eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Porque, de uma forma muito linda, Deus havia prometido estar com Josué na conquista da terra prometida. Se caminharmos um pouco mais e formos ao livro de Juízes, capítulo 6, versículo 15, quando Deus chama Gideão para libertar o povo, para vencer os midianitas, o texto vai dizer assim, Gideão falando: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Mais uma vez, Deus garantindo: eu estarei com você. Gideão poderia perguntar à sua família: o Senhor está entre nós ou o Senhor não está entre nós? A resposta, mais uma vez, seria positiva: sim, o Senhor está entre nós. Se formos ao livro do profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10, Deus manda que Isaías profira palavras poderosas ao povo de Israel, dizendo assim:
Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, o povo de Israel reunido poderia fazer essa mesma pergunta: o Senhor está entre nós ou não? A resposta, mais uma vez, seria positiva: não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu poderia dar, meus queridos irmãos, muitos outros exemplos extraídos tão somente do Velho Testamento, da confirmação e da certeza da presença de Deus nos momentos de crise. Aliás, se nós olharmos os salmos de Davi, muitos deles vão nos mostrar essa presença. No Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, por isso não temeremos. O Salmo 40, versículo 1, na minha angústia clamei ao Senhor, Ele ouviu o meu clamor e tirou os meus pés do charco de lodo e os firmou sobre a rocha. Poderíamos citar os demais profetas, mas agora eu quero dizer a você que esse mesmo Deus que esteve presente no meio do seu povo no Velho Testamento, ele continuou. Na verdade, ele se revelou de uma maneira muito mais completa. Se nós chegarmos ao Evangelho de João, no capítulo 1, quando da anunciação da vinda do Verbo de Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, Deus veio a nós, na pessoa de Jesus, o ápice da revelação de Deus, o ápice da vontade de Deus de se revelar e de se mostrar presente em nossas vidas. Deus veio a nós. Todo o ministério de Jesus, todo o tempo em que Jesus esteve na terra, ele foi presente. Ele sempre estava no meio do seu povo, no meio dos seus discípulos, mas de uma maneira muito profunda, preparando os discípulos para voltar à casa do Pai. Ele vai nos dizer no capítulo 14 de João, versículos de 25 a 27, tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, não tenham medo, eu voltarei, mas o Espírito Santo virá. Ou seja, Deus continuará no meio do seu povo. No capítulo 16, versículos 7 e 8 e o versículo 13. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Jesus disse aos discípulos: fiquem tranquilos, eu vou. Não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para o meu Pai, mas o Espírito Santo, o Consolador, que habitará na vida de vocês, no coração de vocês, ele estará constantemente presente, ele estará dirigindo os passos de vocês, ele estará convencendo o homem de que é pecador e que precisa encontrar-se com Deus, ele guiará vocês na verdade, no caminho da verdade, o Espírito Santo vai estar com vocês. Então, a pergunta seria: Jesus voltou para o céu, Deus está
ou não está em nosso meio? A resposta mais uma vez seria: sim, Deus está. Ele está em nós. E aí talvez a sua dúvida seja: sim, mas e agora? E no século 21, Deus está ou não está entre nós? No capítulo 28 de Mateus, versículos 19 e 20, Jesus nos dá a resposta. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Agora preste atenção. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Promessa. Se nós hoje como igreja perguntarmos: Deus está ou não está entre nós? Se a igreja perseguida, que sofre por causa do nome de Jesus, perguntar: Deus está ou não está entre nós? A resposta sempre será a mesma: sim, Deus não só está entre nós, como Ele habita em nós. E Jesus nos deu uma promessa: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ou seja, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida ovelha, não há um momento, não há um dia, não há um fato que possa ocorrer na sua vida, e que se você perguntar: Deus está ou não está entre nós, que a resposta será não. Deus é um Deus presente. E aí, eu levo você de volta ao texto de Êxodo, porque ali havia uma crise e havia uma necessidade. A necessidade era a falta de água, elemento indispensável para a vida. A crise era a falta de gratidão e de lembrança. A crise era a falta de fé. Havia uma necessidade e havia uma crise. Por isso a pergunta: Deus está ou não em nosso meio? Qual é a necessidade de hoje? E que crise tem surgido por causa dessa necessidade? As necessidades podem ser pessoais, de uma única família em particular. A necessidade pode ser a necessidade de todos nós. Hoje, há um tremendo pavor por conta da enfermidade, da pandemia, gerada pela pandemia, a possibilidade de morte só no Brasil, descontando a subnotificação, já passamos de 50 mil mortes. A crise, onde está Deus? Esperamos orientações governamentais, esperamos respostas científicas. Enquanto essas soluções não aparecem, perguntamos: Deus está ou não entre nós? Deus está ou não entre nós? Quando a enfermidade bate à nossa casa, à nossa vida, e talvez seja um outro tipo de enfermidade, Deus está ou não entre nós? Quando a crise econômica, financeira, o desemprego bate lá na porta da nossa casa, Deus está ou não entre nós? Quando o recurso começa a ficar escasso, não temos condição
de enviar os nossos filhos para o estudo. Deus está ou não está entre nós. Quando a igreja não pode se reunir, quando a igreja não pode dominicalmente. Hoje mesmo eu vim aqui para a igreja e aí a minha esposa veio comigo de carro para dar uma voltinha de carro, e ela chegou aqui na frente e ela falou uma coisa que eu falo todos os domingos: que tristeza dá chegarmos aqui, quando dominicalmente estamos aqui sem lugar para estacionar de tanto carro, as luzes acesas, as pessoas se cumprimentando, as pessoas se abraçando, o louvor maravilhoso, o templo lotado, o povo orando. Que tristeza nos dá chegarmos aqui e percebermos o silêncio, a escuridão. Mas seria conveniente perguntarmos: Deus está ou não entre nós? Não seria conveniente, porque nós já temos a resposta. Deus está com a sua igreja nesse tempo de pandemia, meus irmãos. Deus está com a sua igreja nesse tempo de isolamento social. Deus está com a sua igreja nesse tempo onde temos muita vontade de estar juntos e não podemos. Deus está com a sua igreja quando as células não podem se reunir. Deus está com a sua igreja quando as crianças não podem vir para estar aqui na casa de Deus. Deus está com a sua igreja quando os idosos precisam ficar em suas casas, e eles que amam tanto a igreja, o convívio, Deus está em nosso meio, porque isso é promessa, e essa promessa não está atrelada às circunstâncias. Por isso, Jesus foi tão maravilhoso ao dizer: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. A paz que o mundo dá, ela é completamente circunstancial. Ela depende do fim da pandemia. Ela depende de uma vacina. Ela depende de uma recuperação econômica. Ela depende de governos competentes e honestos. Ela depende de segurança pública. Ela depende de tantas coisas. A paz que o mundo dá. Mas a paz que Cristo dá, ela independe de tudo isso, porque ela inunda o nosso coração. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer assim: seja a paz de Cristo juiz em vosso coração. A paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guardará o seu coração. É exatamente por isso que nós podemos ficar com os nossos corações calmos. Podemos aquietar o nosso coração. Podemos fazer para nós, tomar para nós as palavras do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está ou não entre nós. Aleluia. Deus habita em nosso coração. Que Ele inunde a sua vida e a sua casa com a paz de Cristo, que excede a todo entendimento humano. Vamos orar.